27 Guild Wars capítulo 79, A escuridão da noite 4 Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Os olhos de Draco se estreitaram. Discutir os termos da rendição foi bom e elegante, mas a maneira como esses sujeitos agiram mostrou que mantiveram esperança até o último segundo. Em primeiro lugar, havia os membros centrais que foram forçados a formar uma última linha de defesa depois que os membros comuns se dispersaram ao vento. Era como se esses três esperassem que aquelas pessoas pudessem enfraquecer um pouco o ímpeto de Draco e dar-lhes mais espaço para negociar. Em segundo lugar, eles haviam deixado um assassino muito habilidoso no corredor, cujo dever era provavelmente assassinar Draco quando ele estivesse com a guarda baixa. Não apenas no corredor, mas provavelmente nos vários quartos. Afinal, Draco era jovem e um criminoso cruel. Havia esperança de que ele fosse o tipo de pessoa que gostava de pressionar os outros, e foi por isso que esses três permitiram que aqueles inocentes ficassem lá dentro. Uma vez que estivesse no auge da paixão, ele baixaria a guarda. Em terceiro lugar, a maneira como eles se sentavam não era como se fossem literalmente as únicas três pessoas restantes, enquanto Draco tinha uma força poderosa. Na verdade, o próprio Draco poderia massacrar todos eles em uma fração de segundo. Então a questão era, qual era a fonte de confiança deles? Você desistirá deste castelo e também de os $10 milhões em dinheiro. Você libertará Jade e Jade neste instante, permitindo que elas venham para o meu lado. Finalmente, a pessoa que orquestrou a ideia de capturá-las cometerá suicídio antes de mim. A voz de Draco era indiferente enquanto ele olhava para as unhas com arrogância. O sorriso do Barão Dour quebrou quando seus lábios se contraíram. Esse sujeito era como uma maldita baleia abrindo a boca de cachorro para engolir toda a água. Ele era muito ganancioso e avarento. Ferdinand estava calmo enquanto Draco fazia suas exigências, que era o que os três esperavam. Porém, sua última exigência o fez perder todas as cores. Afinal, foi ele quem tomou a decisão de capturar essas meninas. Ambas as mulheres do lado dos Cardinals permaneceram em silêncio, com os rostos fechados na neutralidade. Por dentro, porém, eles estavam com medo e preocupados. Eles não estavam tão confiantes quanto o Barão Dour, e agora que Draco queria a vida de Ferdinand, eles não podiam evitar ficar gelados por dentro. Os pedidos do bom senhor podem ser atendidos facilmente. Podemos fornecer este castelo, pois não temos mais os meios para administrá-lo, e o dinheiro. Discutir mais sobre isso. O tom do Barão Dour era suave e claro. Se esse sujeito tivesse um atributo de carisma, seria maior que o design. A arte da fala era o seu forte e ele se orgulhava disso. Sempre houve os significados ambíguos em suas palavras, bem como pontos de saída e deturpações. Em outras palavras, ele falou de uma maneira que parecia estar dizendo A, mas na verdade estava dizendo B. Quando você reclamasse depois que ele disse claramente A, ele usaria a deturpação para se defender. Ele deixou pontos de saída em suas declarações para que pudesse sempre renegar suas promessas de forma lógica e legal. Draco não era o melhor detetive do mundo, mas a reputação do Barão Dour era bem conhecida. Era preciso ouvir suas palavras com atenção para entender o que ele estava dizendo. Draco repetiu suas palavras repetidamente em sua cabeça, tentando encontrar as várias lacunas internas. Ele foi capaz de identificar alguns problemas nesta frase curta. A primeira foi a afirmação do Barão Dour de que os pedidos poderiam ser atendidos facilmente. A palavra-chave aqui foi facilmente. Isso implicava que se um pedido de Draco subisse aos reinos de dificuldade, eles deixariam de executá-lo. Em segundo lugar, ele afirmou que eles poderiam fornecer o castelo para Draco, já que eles não tinham mais os meios para administrá-lo, mas... E se eles conseguissem os meios para isso? E se tudo que o Barão Dour precisasse fazer o fosse escapar do alcance de combate de Draco, e ele fosse capaz de atrair forte apoio externo? Afinal de contas, além de tudo em que ele confiava para manter seu medo sob controle, ele não era diferente de um nobre francês debaixo de uma guilhotina. Nenhuma torção e giro libertaria seu pescoço da lâmina que caía. Em terceiro lugar e mais importante, ele disse que libertaria Jade e Jade em breve, não imediatamente. Foi isso que fez Draco franzir a testa tão fortemente que seus olhos ficaram frios. Agora que o Barão Dour terminara de falar suas bobagens, era hora de ver exatamente em que ele baseava sua confiança. Entendo. No entanto, Barão, não vejo por que preciso discutir mais nada.
Todos vocês estão dentro do escopo do meu vazio de perfeição. Presumo que um homem instruído como você saiba o que é isso. Os olhos de Draco brilharam e sua aura começou a explodir, mas apenas no lado das ondas cerebrais. Ele ainda não manifestou isso em realidade. No entanto, para os 3 humanos sentados no sofá, foi como acordar e encontrar uma viúva negra venenosa do tamanho de um laptop deitada em seu peito. O medo primordial, a noção de permanecer absolutamente imóvel até que ele partisse, tomou conta deles. O Barão Dor mal conseguiu sorrir através dessa aura aterrorizante, e ele só pôde amaldiçoar seu filho estúpido por sequestrar essas 2 garotas sem fazer uma investigação adequada sobre seu apoio. O bom senhor está certo, somos fracos demais para negociar. Mas se não o fizermos, seremos mortos e saqueados. Sendo esse o caso, o bom senhor deve entender que um rato encurralado é o mais medroso. O Barão Dor ainda manteve seu tom nobre e respeitoso, mas estava repleto de muita determinação e ferocidade. Era como se ele tivesse tomado uma decisão maluca e estivesse determinado a ir até o fim, não importa o que acontecesse. Barão Dor, fale logo. Em que diabos você está confiando para falar comigo como um igual, mesmo sendo um cachorro enquanto eu sou um lobo? As palavras duras de Draco não deixaram mais espaço para a civilidade. Ele ridicularizou diretamente o barão e arrastou sua existência na lama. O barão não parecia muito incomodado superficialmente, mas no fundo fez uma careta. Na verdade, os jovens eram difíceis de lidar, pois lhes faltava paciência e refinamento. Mesmo que Draco tivesse usado palavras duras e rudes, isso não significava que o barão iria descer ao seu nível. Ele sentiu que era maduro demais para isso. Bom senhor, deveria entender que havíamos previsto situações em que nossos próprios alicerces seriam atacados. Não somos onipotentes e não podemos bloquear todas as flechas. Pode derrubar nossos inimigos conosco. Os olhos do Barão Dor brilharam com uma selvageria sutil quando ele disse isso, abrindo o paletó para revelar uma estranha engenhoca presa ao seu peito. Ferdinand e Sherry fizeram o mesmo, mostrando exatamente os mesmos dispositivos ali. Draco olhou para eles com uma expressão suave, seu comportamento permanecendo leve. No entanto, interiormente ele estava suspirando. Então é por isso que Jada disse que eles tinham 10% de chance de viver. O que eles tinham não era novidade para Draco. Na verdade, esse método existe há quase 50 anos. Eles tinham monitores cardíacos conectados ao peito, que estavam remotamente ligados a uma bomba. No momento em que seus batimentos cardíacos parassem, mesmo que apenas um deles, o lugar inteiro seria explodido em pedacinhos. Jada e Jade seriam incapazes de sobreviver enquanto Draco sobreviveria, se ele utilizasse o seu controle ao limite extremo. No entanto, ele seria incapaz de levar as 2 garotas embora facilmente. Ele precisaria de uma combinação de circunstâncias de sorte e da vontade do céu para sobreviver. Isso equivalia a 10% de chance que eles tinham. Draco balançou a cabeça. Barão. Você é realmente inteligente demais para o seu próprio bem. Usar as vidas de Jada e Jade para me ameaçar enquanto eu protejo a sua é verdadeiramente inteligente e insidioso. Um mestre de controle normal só poderia ranger os dentes enquanto todos vocês fugiam, incapazes de até machucar um fio de cabelo da sua cabeça. Falando até aqui, o tom suave de Draco tornou-se um pouco feroz e ameaçador. No entanto, a mente do Barão Dor estremeceu com a maneira como Draco disse no entanto. Isso implicava que ele tinha uma maneira de contornar seu inteligente dispositivo de segurança, no qual depositava toda a sua confiança. De repente, uma onda de choque retumbante irrompeu na sala, jogando todos para trás alguns passos enquanto os escaldava, deixando apenas Jada e Jade que sentiram aquele calor que passaram a desejar. Seus rostos ficaram um pouco bobos enquanto se banhavam nesse conforto, como se a ameaça de morte não os incomodasse mais. Eles acreditavam 100% em Draco devido apenas à sua aura. Para os outros 4, não foi tão agradável. Além de Sherry e da garota vestida de preto, o Barão Dor e Ferdinand eram como bacon jogado em óleo quente. Eles começaram a gritar enquanto cozinhavam. A pele deles emitia o som horrível de algo sendo frito, borbulhando e estalando como algo sendo revestido com ácido. Foi agonizante a níveis desumanos, mas não o suficiente para matá-los. Para Sherry e a garota vestida de preto, porém, era como se estivessem congeladas no gelo.
Eles só podiam permanecer imóveis em seus pensamentos enquanto seu marido, pai, era submetido a tal tortura. Como isso ocorreu atrás de Jade e Jade, como elas não haviam sido atiradas para trás, elas continuaram a se banhar no conforto da aura de Draco enquanto uma cena horrível ocorria atrás delas, para seu esquecimento. Venha até mim. O comando suave de Draco flutuou em seus ouvidos e eles coraram levemente enquanto caminhavam sem hesitação até eles se sentavam um de cada lado dele, seus rostos fofos e adoráveis sorrindo felizes, até mesmo Jade. Embora, com seus olhos mortos, isso tornasse os dela um pouco mais adoráveis do que os de Jada, de certa forma. Nota do autor: ela meio que se parece com Arin Kanazuki de Trinity Seven. Foi nesse momento que Draco se virou para as outras duas mulheres. Como os dois homens estavam em agonia, eles não faziam mais parte desta discussão. Vocês dois terão seus destinos decididos por mim. Você, Sherry, é cúmplice do sequestro de meus assistentes. Sua sentença será leve. Você servirá como um troféu em minha coleção, para receber e agradar meus convidados de qualquer maneira. Eu quero que você faça isso. A voz de Draco reverberou calmamente. Não parecia que ele estava sequestrando a mãe de alguém para se tornar um servo usado para receber outras pessoas, mas como se estivesse comprando repolho no mercado. O rosto de Sherry empalideceu quando ouviu o julgamento de Draco e seus lábios começaram a tremer. Ela parecia tão lamentável e frágil que não se podia deixar de sentir uma onda de ódio por Draco. Então, depois de toda essa conversa, você não passa de um bastardo. Contudo, Draco baseou seu julgamento no fato de que Sherry não era uma mulher frágil. Ela sentou-se ao lado de Ferdinand durante todo esse tempo, como a segunda no poder de um grupo mafioso que era o sétimo mais poderoso da cidade. Ela foi extremamente cúmplice nos assassinatos, estupros e saques de várias famílias e outros grupos mafiosos. Pensar que suas mãos estavam limpas era uma total tolice. Porém, esse não foi o principal fator decisivo na decisão de Draco, não. Foi apenas um motivo secundário. O principal motivo era o fato de que ela seria útil como cortesã pessoal. Foi isso. Draco não iria fingir que era um árbitro da justiça e que a punição dela era justa. Ele era um bastardo e sabia disso. Ele era desprezível, amoral, sem coração e vil. No entanto, era isso que ele era. O que ele havia se tornado. A diferença agora, em relação a antes, era que com o terceiro fluxo de pensamento ganhando destaque em sua mente, ele precisava de razões lógicas sólidas para realizar a maioria de suas ações. A lógica não levava em consideração a moral, apenas o raciocínio puro. Como tal, não houve revolta em seus pensamentos. Ele se virou para a garota vestida de preto. Qual o seu nome? Seu tom era encantador e tinha uma certa cadência que parecia hipnótica. Esta foi uma aplicação do encanto sombrio da herança do anjo negro, embora fosse bárbaro e impróprio aos olhos de qualquer membro da linhagem Lúcifer desta herança. Se a mãe de Draco estivesse aqui para ver isso, ela poderia ter tirado os chinelos para espancar o sujeito por tê-lo envergonhado tanto. Mas para esses humanos comuns, apenas esta simples aplicação era como ouvir o toque das sirenes. Eles não conseguiram resistir. Meu nome é June. A garota vestida de preto respondeu com uma voz atordoada, mas embriagada. Junho. Bom. Por ser cúmplice do sequestro de meus assistentes, bem como de praticar assédio sexual contra eles, sua sentença será moderada. Você se tornará meu escravo reprodutor pessoal, existindo apenas para aumentar a contagem de minha família. O coração de June ficou frio ao ouvir isso e ela saiu do torpor. Não. Eu não quero. Draco ficou surpreso. Assim como Sherry, assim como Jade e Jade. Deve-se notar que tanto Jada quanto Jade não estavam tecnicamente apaixonadas por Draco, mas ainda assim não se importariam de estar com ele sexualmente, simplesmente porque eram adultas e o achavam atraente. Sherry amava seu marido e normalmente não consideraria Draco nem mesmo com seu charme, mas ela preferiria ser sua escrava reprodutora pessoal a ser uma cortesã de segunda mão que qualquer um abaixo dele pudesse tocar. Pelo menos era melhor do que morrer abruptamente, especialmente para alguém como June. Os efeitos colaterais, além do sofrimento contínuo por ser desumanizada, foram grandes. Ela receberia proteção de um jovem mestre do controle, bem como um status mais elevado do que o que ela tinha. Se ela fosse inteligente,
Depois de gerar os filhos dele, encontraria maneiras de manipulá-los para que odiassem o pai, usando-os para matá-lo e roubar tudo o que ele tinha. Esse foi o pensamento de Sherry. No entanto, a recusa veemente da filha fez pensar em algo. Poderia ser: "Oh, o que faz você pensar que tem o direito de negociar seu destino? Ou você está morto ou é um escravo reprodutor, e a escolha nem é sua." O tom de Draco estava cheio de zombaria e desdém. O rosto de June empalideceu quando ouviu as palavras vis de Draco. Toda a sua vida agora existia na palma da mão dele. O que quer que ele quisesse que ela fizesse, ela tinha que fazer. Ela estava extremamente relutante, mas não tinha escolha. Neste momento, Sherry falou: "June, por que você não quer?" Ela estava curiosa porque tinha algumas especulações, mas queria confirmá-las primeiro. O rosto de June alternava entre sombrio e doloroso, enquanto ela lutava para decidir se compartilharia ou não seu segredo. Neste momento, Draco falou: "Diz." Com aquele charme solícito em sua voz, os olhos de June ficaram atordoados enquanto ela contava seu segredo com clareza. "Eu prefiro mulheres." Os olhos de Sherry e Draco se arregalaram, enquanto Jade e Jade ficaram desconfortáveis, dobrando-se em Draco ainda mais como se quisessem proteção. É claro que Jade e Jade já sabiam disso há muito tempo, já que eram frequentemente assediadas sexualmente em junho. No entanto, Draco, e até mesmo Sherry, acreditavam que ela era, na pior das hipóteses, bissexual, ou apenas um pouco sádica e anormal, na melhor das hipóteses. Saber que ela só gostava de mulheres não era nada ruim, mas estranho. Draco apenas sorriu. "Melhor ainda. Se você gostasse de homens, você acabaria se apaixonando por mim, o que negaria o propósito disso ser um castigo. Já que você não gosta, isso é muito adequado." Draco não se incomodou mais com a esmagada June, que caiu de joelhos e começou a soluçar. Ele recorreu ao deformado Barão Dory Ferdinand, cuja vida e morte eram desconhecidas naquela época. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Vocês dois, por tentarem matar a mim e os meus assistentes, seu destino é uma tortura extrema antes da morte." Os dois, que estavam caídos como cães mortos, de repente estremeceram e ficaram com medo. Se a morte fosse limpa e indolor, alguém poderia aceitá-la dependendo do seu caráter. No entanto, a tortura infernal antes da morte não era a opção preferida nem mesmo pelos sujeitos mais estoicos. Draco ignorou o pedido deles, convocando Sanji e Akainu. Os dois entraram na sala com talento e graça, principalmente o lindo Sanji. Ele soltou uma nuvem de fumaça do cigarro e ajustou os óculos. Então, uma bomba remota que está ligada aos batimentos cardíacos, hein? Quem ainda usa isso hoje em dia? Sanji murmurou isso enquanto pressionava sua tela holográfica rapidamente. Quando Jada e Jade viam Sanji e Akainu, seus olhos brilharam. Jada quando viu Akainu e Jade quando viu Sanji. "Grande irmão Akainu." Jada chorou feliz. "Olá, irmão Sanji." Jade cumprimentou com um leve sorriso. Akainu sorriu ao ver Jade e acariciou gentilmente. "É bom ver que você está seguro, pequena atrevida. O mundo seria chato sem você." Sanji terminou o que estava fazendo e bagunçou descuidadamente o cabelo de Jade. "Ei, pequena Jade Beauty, você está crescendo tão rápido. Quando você vai me trazer sobrinhos e sobrinhas?" Jada fez beicinho quando Akainu a chamou pelo antigo apelido e Jade corou com a pergunta de Sanji. "Ei, Bosman. A propósito, as bombas estão desativadas, e toda a vigilância e tecnologia foram redirecionadas para minha tela holográfica. Eu controlo cada peça de tecnologia dentro e ao redor deste castelo agora." Sanji disse isso quase como uma reflexão tardia, deixando Draco sem palavras. "Ei. Só porque você viu suas irmãs mais novas não significa que eu não sou mais relevante." Draco suspirou e fez sinal de positivo para Sanji. Ele se virou para Akainu e deu seus comandos. "Pegue os dois homens e mate-os com 1000 cortês. A mulher loira de olhos azuis se tornará minha cortesã. Treine-a sobre como servir convidados masculinos e femininos de status elevado." Ele então apontou para June. "Quanto a ela, ela se tornará minha escrava reprodutora pessoal. Limpe-a e certifique-se de que ela não possa cometer suicídio. Coloque-a em um dos quartos e contrate uma cortesã adequada para treiná-la nos caminhos do prazer sexual." Akainu soltou uma nuvem de fumaça mais espessa do que Sanji jamais poderia reunir, fazendo com que este último se sentisse deprimido.
Ele bateu na ponta e deixou a cinza cair no chão enquanto suspirava levemente. E você? Draco pensou um pouco. Compre capacetes Virtua para você, Sanji e os gêmeos. Quando você estiver online no jogo chamado Bondless, procure pela sede da Guilda Umbra e procure por uma mulher chamada Rivetingnid. Diga a ela que eu enviei você. Eva estava ciente da distribuição de grupos mafiosos nesta cidade porque ela se mudou para cá em algum momento durante o relacionamento deles e permaneceu aqui durante as consequências. Ela conhecia Jado e Jade, assim como Akainu e Sanji. Quanto a mim, Draco gerou um apêndice dracônico e admirou suas garras afiadas. Eu tenho um mundo para dominar. Guild Wars Capítulo 80. A festa dos três Dracos se uniu ao mundo de Bondless mais uma vez, sua forma embaçada e mal renderizada. Antes que pudesse se perguntar o que diabos estava acontecendo, ele viu uma tela aparecer diante dele. Parabéns por desbloquear, linhagem única, dragão, demônio, anjo, recompensa, compatibilidade de linhagem, compatibilidade genética. Nota: são necessários alguns minutos para reconfigurar seu personagem. A mente de Draco se acalmou quando ele viu esta tela porque ele a entendia extremamente bem. A compatibilidade da linhagem significava que ele poderia adquirir habilidades que normalmente seriam proibidas para ele, mas que estavam alinhadas com sua linhagem. Por exemplo, sem itens como o conjunto Dragorugio, não seria possível aprender habilidades dracônicas, não importando quanto domínio de chamas eles tivessem. No entanto, contanto que Draco pudesse encontrar livros de habilidades dracônicas, ele poderia aprendê-los sem nenhum outro requisito. A mesma coisa aconteceu com as habilidades da Arcangel e da Monique. As técnicas de linhagem não foram aprimoradas ou nerfadas de qualquer maneira. Qualquer membro do lineage poderia usar técnicas de linhagem no Bondless, mas para obter compatibilidade com linhagem. Foi apenas até o lançamento da atualização 5, de acordo com Eva. Porém, a compatibilidade genética foi a razão pela qual o coração de Draco quase parou. Esta foi uma adição geral que a atualização 5 deveria trazer, bem como aquilo pelo qual era famosa, a capacidade de criar descendentes. A razão pela qual foi adiado até a atualização 5 foi porque os capacetes Virtua não conseguiram registrar o código genético. Eles só podiam se conectar com os centros sensoriais do cérebro para transmitir informações sensoriais diretamente do Bondless. No entanto, os pods do jogo corrigiram esse problema. Como todo o corpo seria submerso em nanorobôs que o manteriam saudável e perfeito, a IA foi capaz de registrar cada pedacinho do código genético e fazer com que o corpo digital o emulasse. Para Draco ter essa habilidade quando os pods ainda não haviam sido lançados, só havia uma possibilidade. A IA coletou amostras de sangue e tecidos quando seu corpo foi reconstruído por sua linhagem. Sua mente estava morta e sua linhagem estava ocupada demais transformando-o para se importar. Foi por isso que ele tinha linhagem e compatibilidade genética tão cedo em comparação com todos os outros, mas Draco estava um pouco hesitante. Criar descendentes era bom e elegante, mas isso era algo que ele havia planejado para um futuro distante. Mesmo a recente escrava reprodutora que ele capturou, June, só iria gerar descendentes dentro do Bondless. Draco não tinha planos de compartilhar sua semente no mundo real com ninguém além de Eva, mas no mundo do jogo, ele planejava construir um enorme clã com uma mistura da linhagem de Lucifer e várias outras linhagens raciais que existiam em Bondless. Embora eles fossem muito mais fracos do que qualquer coisa que Draco e Eva pudessem criar, eles ainda possuiriam uma infinidade de habilidades únicas que lhes dariam vantagem sobre os outros. O corpo de Draco de repente ficou sólido e ele sentiu sua linhagem se conectar. Seu corpo digital foi reconstruído para corresponder ao seu corpo real, embora o processo felizmente não exigisse nenhuma dor ou um longo processo. À medida que o seu corpo mudava, também mudavam seus itens de fusão, assim como um outro. A primeira coisa foi o conjunto Dragorugio. A cabeça do dragão esculpida nos olhos da placa peitoral brilhou com um brilho vermelho brilhante enquanto vibrava tão vigorosamente que um som metálico ecoou pela área. O rugido de um dragão irrompeu do corpo de Draco, enquanto a massa negra que permeava seu corpo se fundia com a armadura. A armadura azul escura lentamente tornou-se preta e a luz vermelha na escultura da cabeça do dragão tornou-se escura e abissal. O conjunto manteve sua outra estética, mas suas estatísticas mudaram drasticamente. Dragorugio, espada de uma mão, ótimo, infundido, classificação,
Épico, evoluível, velocidade de ataque, sem dano, 10.000 efeito, maestria de fogo max, maestria de escuridão max Dragorugio, placa peitoral, ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, definição, 50.000 efeito, resistência ao fogo max, resistência à escuridão max Dragorugio, Pauldrons, 2, ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, definição, 30.000 efeito, resistência ao fogo max, resistência à escuridão max Dragorugio, protetores de braço, 2, ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, definição, 30.000 efeito, resistência ao fogo max, resistência à escuridão max Dragorugio, joelheiras, 2, ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, definição, 30.000 efeito, resistência ao fogo max, resistência à escuridão max. Nota do autor: a capa Dragorugio foi removida porque percebi que tolamente esqueci de levar em conta a capa do Arauto, criando um conflito de moda. Ela será substituída por uma nova peça em breve. Dragorugio, conjunto de equipamentos, 5 peças, ótimo, infundido, classificação, épico, evoluível, refeito, com 2 peças equipadas, conceda a habilidade passiva Black Dragon Heritage, com 3 peças equipadas, mais 15.000 HP, com 4 peças equipadas, mais 1.000 MP, com 5 peças equipadas, conceda a habilidade ativa Black Dragon's Roar Herança do Dragão Negro, habilidade passiva 100% de energia fonte de um dragão negro de classificação suprema Rugido do Dragão Negro, habilidade ativa efeito, envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que causa 30 N de dano, onde N é o dano total de ataque, a uma distância de 1 N, onde N é o alcance de visão. Nota: devido aos elementos de destruição inerentes, este ataque tem 60% de chance de desintegrar alvos e anular quedas. Não pode ser usado em jogadores. Tempo de espera: 1 hora. Draco sentiu uma forte conexão surgir entre ele e o conjunto Dragorugio. Parecia menos uma armadura separada e mais as escamas de sua pele dracônica. Para esse fim, ele percebeu que poderia realmente manipular a armadura da maneira que quisesse. Se ele removesse a armadura e lhe desse uma espada, ele poderia até lutar de forma autônoma, embora ele precisasse realmente esforçar sua mente para controlar 2 coisas ao mesmo tempo. Ele também poderia retraí-lo em sua pele, não precisando mais retirá-lo para ir ao banho ou para qualquer outra coisa que precisasse fazer enquanto estava nu. Isso era o que mais lhe agradava. Depois disso veio a resposta da Dragon Soul. O sujeito estava no limbo da inexistência desde que Draco se desconectou, no qual a alma do dragão parecia estar dormindo. Quando a alma do dragão acordou, percebeu que as coisas estavam diferentes. Ele olhou em volta alarmado, imaginando o que diabos havia acontecido dessa vez, quando um longo e pesado sopro de vento quente atingiu suavemente suas costas. A alma do dragão enrijeceu e sentiu seu coração entrar em seu ânus enquanto se virava lentamente. Atrás dele, elevando-se sobre ele, estava um enorme dragão negro que observava com arrogância e desdém. A alma do dragão experimentou o epítome do medo e da admiração naquele momento. Em entrevistas posteriores com a imprensa, a alma do dragão contaria vividamente seu horror naquele momento. No entanto, não se deve esquecer que esta Dragon Soul poderia se adaptar a quase tudo. Vendo que o dragão negro havia sido libertado, o sujeito cumprimentou respeitosamente. Ah, o Big Brother Black é verdadeiramente abençoado pelo céu. Você finalmente foi libertado dessas algemas covardes. Este irmãozinho só pode suspirar de espanto e admiração com sua habilidade e experiência. O dragão negro apenas assistiu a alma do dragão brincar com diversão. Virou-se para ver os olhos divinos de Kaelo, que balançavam silenciosamente na alma digital de Draco. Ao contrário de antes, onde parecia possuir vida e vontade próprias, agora era apenas um item. Neste ponto, até o maior idiota poderia dizer que Aya só usou os olhos divinos de Kaelo como um meio de desbloquear a linhagem de Draco. Agora que o trabalho foi concluído, o item voltou ao seu estado natural. O último item a ser alterado devido à liberação da linhagem foi o colar de Guinevere. Mudou do bling que Draco havia pago para um medalhão com a cabeça de um dragão. Colar de Guinevere, item ornamental, infundido, classificação, épico passivo 1, regeneração, possuindo um pouco da aura de Guinevere, assim como a aura do dragão negro,
Este item aumenta a regeneração de saúde, mana e resistência em 50%. Ativo 1. Nas Asas da Glória. A ativação desta habilidade permite ao usuário convocar os Cavaleiros da Távola Redonda para lutar por ele por 1 hora. Tempo de espera: 7 dias. Nota 1. Os Cavaleiros serão montados em dragões de alto escalão. Nota 2. Os Cavaleiros possuirão uma classificação mais 3 do jogador. O aumento máximo da classificação é limitado ao rank 5. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 21.200% dos 30.000% necessários para atualizar para a classificação lendária. Draco estava satisfeito com seus aumentos. Tudo que havia de dracônico nele estava em sintonia com sua linhagem, dando-lhes bons impulsos, bem como uma maior compatibilidade consigo mesmo. Se ele conseguisse encontrar itens angelicais ou demoníacos, eles também poderiam receber reforços especiais. Draco percebeu que ele ainda estava na tenda para convidados que dividia com Kyong-ki. O próprio leão ainda estava dormindo profundamente, e se Draco não tivesse certeza de ter passado mais de 30 horas no mundo real, ele teria pensado que o tempo havia congelado enquanto ele estava fora. 30 horas no mundo real significavam que 120 horas se passaram no Boundless, o que equivale a exatamente 5 dias. 5 dias foram suficientes para que algumas coisas acontecessem enquanto ele estava fora. Então agora ele precisava retomar sua busca para descobrir se algum novo desenvolvimento ocorreu. Nessa nota, Draco chutou Kyong-ki para acordá-lo. O leão parecia preferir voltar a dormir, então Draco teve que se esforçar para acordá-lo. Porra, esse papagato estava sonhando em tomar banho de leite enquanto mordiscava peixe. Qual besta demoníaca perturbou meu descanso? Kyong-ki resmungou de insatisfação. Se a pessoa que o acordou não tivesse um bom motivo, não deveria culpá-lo por traçar um plano malicioso para matá-lo. Sou eu? Vamos andando. Draco ignorou a reclamação de Kyong-ki e começou a sair. Assim, o homem e o leão caminharam firmemente em direção à tenda de Vadoma. Draco notou que a presença de pessoas na aldeia havia diminuído drasticamente, como se estivessem com muito medo de sair. Aqueles que estavam de pé eram em sua maioria guardas, cujo número havia aumentado drasticamente desde antes. Poderíamos facilmente distinguir o novo do antigo pela maneira como esses novatos se comportavam. Claramente, o nível de perigo desta missão aumentou quando ele estava ausente. Draco entrou na tenda de Vadoma para ver ali Roma conversando baixinho sobre uma coisa ou outra. Quando o viram entrar, ficaram surpresos e depois alegres, especialmente a bela e recatada Roma. Sua pele caramelo brilhava com um leve brilho e seus longos cabelos azuis esverdeados balançavam como um rabo atrás dela enquanto ela corria nos braços de Draco. Draco. A voz dela era um pouco acentuada, fazendo-a soar um pouco caribenha, mas acrescentava uma cadência única que soava agradável para Draco. Desde sua aparência, sua personalidade adorável e honesta, até sua linha de pensamento extremamente limpa e bonita, Draco descobriu que realmente gostava de Roma. Nota do autor: essencialmente, ela soa um pouco jamaicana, com esse tipo de sotaque. Ela era o tipo de esposa simples a quem todo homem só poderia se curvar. Somente aquelas feras imorais tratariam mulheres tão adoráveis de forma inadequada, mas felizmente, Draco poderia apreciar uma característica tão pura. Ele acariciou suavemente seu cabelo sedoso e falou em seu ouvido. Você esteve bem enquanto eu estive fora. Roma colocou a cabeça em seu peito e sorriu como uma garotinha abraçando seu irmão mais velho. Um pouco solitário, mas estou bem agora que você está aqui. Vadoma levantou-se da cadeira com um leve sorriso. Parecia que com o passar dos dias ela e Roma haviam lidado com seus problemas e ela havia aceitado os efeitos sociais do Soul Bond. É bom ter você de volta, Sr. Draco. Muita coisa aconteceu enquanto você estava no mundo dos deuses. Vadoma disse, seu tom leve e complacente. Draco assentiu e sentou-se. Roma ficou atrás dele com os braços cruzados diante dela, como uma criada esperando por seu mestre. Kyong-ki foi para o lado de Draco e sentou-se sobre as patas traseiras, uma expressão de tédio no rosto enquanto seu rabo balançava. Atualize-me então. Draco colocou seu braço direito sobre a mesa enquanto se sentava extremamente casualmente em sua cadeira. Vadoma suspirou e começou. A taxa de infecção aumentou tão rapidamente que não podemos mais sair do nosso território. Todos os animais selvagens foram possuídos, assim como a maioria dos monstros.
A vida vegetal também se tornou hostil, deixando-nos totalmente indefesos. Monstros variantes únicos surgiram por causa disso e são 10 vezes mais fortes do que o normal em cada rank. Não podemos enfrentá-los da melhor maneira possível, e só posso proteger meu povo se eles permanecerem dentro de um determinado alcance. Draco e Kyong que ficaram alertas neste momento. Monstros variantes eram conhecidos por ambos, Kyong que através de seu alto posto e Draco através de sua reencarnação. Monstros variantes eram uma versão única de um monstro normal que surgiu através de mutação genética, mistura de linhagens sanguíneas ou circunstâncias artificiais. Isso fez com que o que antes era simples se tornasse complexo e também difícil. Por exemplo, os ursos de classificação privada da caverna da Ursa eram monstros normais. Uma variante seria o Rabid-Bear, que tinha defesa insana, habilidades mágicas e resistência completa à dor. O que antes seria fácil de subjugar de repente se tornou uma luta de vida ou morte. Estes eram monstros variantes. Este foi até um exemplo simples. Algumas variantes se tornariam tão poderosas que até Draco teria que fugir como um rato. Foi por isso que Draco e Kyong que ficaram alertas. Se um monstro variante de rank 7 aparecesse, Kyong que teria que despender 110% de esforço para subjugá-lo. Matá-lo era um grande ponto de interrogação e dependeria das circunstâncias. Que tipos de variantes existem? Draco perguntou solenemente. Encontramos uma espécie chamada Boi de Fogo, que é um gando com imensa resistência ao fogo e pode usar a magia do fogo para nos atacar. Existem os caninos tentáculos, que são lobos de pelo preto que têm 8 tentáculos crescendo em seus lados. Desses tentáculos podem agir de forma autônoma, possuindo diferentes habilidades. Esta é apenas a ponta do iceberg. Presumo que os elfos da floresta e os orcs estejam enfrentando algo muito pior. Vadoma falou com os olhos baixos. A situação estava se tornando terrível, pois entidades como ela e o Rei Elfo não podiam agir. Caso contrário, um estalar de dedos resolveria tudo. Draco bateu lentamente na borda da mesa, os olhos fechados e o rosto rígido. Kyong que tinha uma expressão pensativa no rosto. Roma apenas olhava para Draco o tempo todo, com um leve sorriso e um leve rubor no rosto. Essa garota. Preste um pouco de atenção, sim. Haverá muito tempo para romance no ensino médio mais tarde. Os olhos de Draco se abriram bruscamente e um brilho de determinação brilhou neles. Ele analisou suas chances de conseguir uma conclusão perfeita para esta missão e foram sólidos 70%. Nunca poderia ser 100% porque mesmo com todos os Draco adquiridos, não havia nada que afirmasse que ele não encontraria poderes de rank 4 e superiores. Com seus benefícios, ele poderia enfrentar uma entidade de rank 2 e destruir-se mutuamente na pior das hipóteses, ou vencer por um golpe de sorte, na melhor das hipóteses. Contra uma entidade de rank 3, o melhor que ele pôde fazer foi garantir a vida de seu cachorro enquanto fugia como um covarde. Qualquer coisa acima disso não era diferente de estar sob os pés de um humano como uma formiga. Ele ficaria esmagado. Ainda assim, Aya não deveria ser tão irracional. Apesar de estar ao seu lado, era apenas para o mundo real. Em termos de aspectos do jogo, Aya tem sido bastante imparcial até agora. Mesmo sem isso, Aya era justa e lógica. O pior que Draco deveria enfrentar seriam inimigos de rank 3, especialmente porque seu Omega foi destruído. Mas nesta fase da busca, era muito cedo para que isso ocorresse. Eles estavam apenas no estágio inicial tardio. Depois que ele visitou as Dríades, eles deveriam passar para o estágio intermediário inicial e as coisas deveriam esquentar a partir daí. Pensando nesse sentido, Draco se levantou e começou a sair da tenda. Kyong que viu o brilho intenso em seus olhos, então o seguiu em silêncio. A Roma também fez o mesmo sem mudar de expressão. Vadoma observou Draco sair com uma expressão inescrutável. Ela não conseguia se mover neste momento, então esta não era sua batalha. Isso era algo que os membros do seu clã e Draco tiveram que resolver por conta própria. Mesmo Kyong que não necessariamente agiria. Ai o plantou como uma espécie de muleta para o jogador, neste cenário, Draco, caso ele se desentendesse com entidades como Vadoma ou Rei Elfo, para que pudessem ser protegidos de alguma forma. Contra inimigos que estivessem dentro da capacidade do jogador, tal personagem não teria permissão para agir. Claro, esta foi a meta-razão. O motivo do jogo foi que Kyong que estava com medo de ser capturado por seu pai novamente,
especialmente porque o rei elfo estava acordado. Se ele fosse forçado a fazer um movimento, ele suprimiria sua energia para algo tão baixo quanto o nível de Draco, a fim de mascarar sua presença. Caso contrário, um chefe mundial digno precisaria se disfarçar como um leão savanar comum. O grupo saiu da aldeia e chegou às pastagens. Até onde a vista alcançava, havia batalhas frenéticas acontecendo entre os monstros e a vida vegetal. Bois de fogo lutaram contra entes enormes, lobos tentáculos lutaram com vinhas vivas e ainda mais espécies na mistura. Foi infernal e caótico. Os incêndios ocorreram devido às habilidades dos monstros boi, prejudicando tanto os lobos tentáculos quanto as várias plantas enquanto os bois de fogo continuavam a florescer. No entanto, em comparação com os outros, o seu número era demasiado pequeno para cobrir toda a área ou fazer a diferença. Draco observou isso em silêncio e começou a caminhar calmamente, com passos pesados e determinados. Seu ímpeto começou a aumentar quando uma aura de maldade e matança irrompeu dele, formando um miasma negro que se enrolou em torno de seu corpo. Juntamente com sua armadura preta e cabelo escuro, ele parecia a encarnação do demônio. Guild Wars capítulo 81. O poder das artes místicas Home e Kyong que seguiram o ritmo de Draco, suas auras começando a se formar. Mesmo que Kyong não agisse, ele ainda precisava fornecer dissuasão para que ninguém o incomodasse. Não olhe para a natureza gentil e gentil de Roma, esse era apenas o seu estado natural. Semelhante a Draco, ela tinha linhas de pensamento diferentes ou uma espécie de personalidade dividida. Sempre que ela praticava suas artes místicas, uma nova personalidade aparecia, que era insensível e fria. Ela desdenharia e mataria qualquer coisa que estivesse em seu caminho, porque as artes místicas eram um campo distorcido de magia. Para ela não se tornar uma bruxa louca foi apenas porque sua mente era pura demais para facilitar qualquer coisa pior do que o que ela exibia atualmente. Draco não empunhava suas espadas. Ele primeiro pegou pinaque e também uma variedade de flechas, encaixando-as enquanto mirava. Seu vazio de perfeição explodiu e cobriu tudo dentro de 10 quilômetros de si mesmo, permitindo-lhe aprimorá-los. Chuva de flechas. Draco começou a disparar rapidamente para o ar. Suas mãos eram um borrão e seus movimentos eram profundos. Seu rosto estava calmo e seus olhos eram penetrantes. Cada tiro disparado parecia ter vontade própria ao ser lançado no ar, aumentando a barragem. Rain of Arrows era uma habilidade de tiro com arco que permitia disparar rapidamente e sem parar por 30 segundos e tinha um tempo de espera de 1 minuto. Não houve penalidades extras para a resistência, mas sua precisão foi fortemente penalizada. No entanto, ele tinha seu vazio de perfeição ativo, o que compensou fortemente sua precisão drasticamente reduzida. O que deveria ser apenas 10% das flechas atingindo seus alvos tornou-se 40%. Vários indicadores de dano surgiram no ar diante dele, como um campo de números subindo ao céu. Uma boa quantidade de monstros foram mortos diretamente durante a barragem, e a experiência de Draco, que permaneceu dolorosamente estagnada, começou a aumentar novamente. Roma avançou com um brilho nos olhos quando começou a cantar. Sua voz geralmente doce e clara tornou-se andrógena e ecoou sobre si mesma, como se duas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. A ponta da mão brilhava com uma palidez verde doentia, como se fosse o oposto da vida e da vitalidade. Quando ela estendeu a mão, uma multidão de bolas verdes disparou indiscriminadamente em direção a alguns alvos. Ao contrário de Rain of Arrows, que era uma habilidade que perdia a precisão, Roma foi capaz de manter sua precisão de forma eficaz, embora ambos usassem habilidades de múltiplos alvos. Quando esses ataques atingiram alguns dos monstros, seus movimentos tornaram-se mais lentos e seus olhos ficaram turvos. Uma cor roxo esverdeada emergiu de sua pele, pulsando lenta e perigosamente. Cada pulso fazia com que esses monstros infectados se tornassem cada vez mais lentos até caírem no chão, com os olhos vidrados de morte. O que Roma usou foi uma verdadeira arte mística que não tinha nome. Foi uma combinação de sua própria engenhosidade e do poder derivado de Draco. O próprio Draco seria incapaz de fazer o mesmo, já que as únicas habilidades que herdou dela foram as do tipo de lançamento rápido que não exigiam cantos. Não havia como evitar. Se ele quisesse dominar totalmente as artes místicas, ele precisaria aprender como Roma fez. A Roma não terminou depois do primeiro ataque. Ela canalizou sua mana, chegando ao ponto de extrair um pouco do mundo. A energia mundana se agitou ao ser arrastada para dentro de seu corpo,
convertida primeiro em prana e depois filtrada em mana. Seu canto era longo e intenso, as palavras fluíam de sua boca com fluidez e sem pausa. A voz dela, que parecia fundida com a de outra pessoa, parecia se tornar ainda mais bizarra quando algumas outras vozes apareceram em cima dela. Com um grito alto, a mana do corpo de Roma foi completamente drenada enquanto ela agarrava a terra. Uma onda de choque verde brilhante saiu de seus pés e se espalhou pelo chão. Houve uma pausa na batalha, pois todos os seres vivos que sentiram aquele pulso de repente sentiram medo, até mesmo Draco e Kyong-ki. A terra começou a tremer e a tremer, à medida que rachaduras apareciam na superfície em muitos locais diferentes. Essas rachaduras tornaram-se cada vez mais largas, eventualmente exibindo exatamente o que fazia todos esses seres vivos sentirem medo. Um braço ressecado e acinzentado saiu de uma das fendas, arranhando o chão para escapar de seus limites. Este evento foi refletido em todas as outras rachaduras, à medida que essas entidades não vivas e mortas-vivas se arrancavam do chão. A maioria deles eram ciganos, sendo a maioria mulheres. Seus olhos brilhavam com uma luz roxa e sua pele acinzentada estava cheia de cicatrizes e manchas. Seus corpos tinham todas as partes presas e eles usavam as mesmas roupas que usavam quando morreram. Quando apareceram no campo de batalha, os vários monstros libertaram-se de seu medo inato e avançaram contra esses novos inimigos, com o objetivo de despedaçá-los. Esses zumbis sorriram maliciosamente enquanto gritavam com uma voz semelhantes a uma banceia. Cada um deles começou a cantar enquanto também corriam para os monstros que se aproximavam. Suas garras começaram a brilhar com a mesma cor doentia que a gerou, fazendo Draco sentir que algo estava errado. Afinal, ele tinha conhecimento da classe necromante oculta, mas nada que eles revivessem poderia ser tão inteligente, além de usar a mesma magia que o necromante fazia. Essas bruxas mortas-vivas mordiam e arranhavam seus inimigos, esquivando-se habilmente de qualquer contra-ataque com extrema flexibilidade e agilidade. À medida que suas garras e dentes perfuravam a carne dos monstros que os atacavam, era possível vê-los começarem a perder rapidamente sua cor vibrante. Os monstros se debateram e gritaram enquanto a essência de sua vida era arrastada para fora de seus corpos, nutrindo tanto os zumbis que sua pele manchada e imprópria começou a ficar limpa e fresca. Quando terminaram a absorção, eles se voltaram para os outros monstros que haviam empalidecido de medo. Alguns deles até começaram a recuar com a intenção de recuar. Foram apenas os monstros vegetais que pareciam um tanto indiferentes, pois não tinham carne e sangue. Eles começaram a atacar os zumbis com intenções maliciosas em seus olhos e trepadeiras se contorcendo. Aliás, os ciganos zumbis simplesmente sorriram arrogantemente e começaram a cantar enquanto agitavam as mãos. A luz verde que os iluminava tornou-se enagrecida, envolvendo as palmas das mãos e os antebraços. Essa entidade miasmática fervia lentamente, convergindo para uma forma que lembrava fogo, só que era profana e escura como breu. Os zumbis lançaram fogo enquanto riam loucamente, mirando indiscriminadamente em qualquer inimigo vivo. Antes que qualquer um desses monstros pudesse gritar, eles foram engolfados por esta chama negra. Seus corpos começaram a se dissolver como açúcar na água, sua carne caindo de suas formas como carne podre. Os gritos eram de parar o coração e a visão era horrível. Até mesmo Draco e Kyong-ki ficaram impressionados com a destreza de Roma e suas artes místicas. As artes místicas eram uma aplicação esotérica da energia mundana, prana e mana. Era uma espécie de perversão que ia contra o caminho ortodoxo, e mesmo aqueles que seguiam o caminho não ortodoxo não podiam deixar de sentir que as artes místicas eram bizarras. Era como se não se pudesse saber ou esperar que novo horror um usuário de Mystic Arts iria evocar em seguida. Até mesmo suas habilidades de cura e suporte tiveram efeitos negativos, embora fossem muito mais potentes que as habilidades normais da mesma categoria. Rome e seus zumbis dominaram o campo de batalha e ela nem parou de lançar. Contanto que sua mana atingisse níveis úteis, ela lançaria uma variedade de feitiços que Draco provavelmente não poderia imaginar ou esperar lançar. Sua forma brilhou dourada nada menos que 5 vezes, o que significa que só nesta luta ela ganhou 5 níveis. Comparado com Draco, que ganhou apenas um nível para chegar ao nível 15, 4%, suas colheitas foram ruins. Mesmo assim, ele não teve escrúpulos, já que Roma era sua pessoa. Qualquer força que ela adquiriu foi a mesma que ele adquiriu em esse poder, então tudo se equilibrou.
Draco ganhou 3 pontos de estatísticas por nível no rank 1, o que foi uma queda acentuada em relação aos 5 pontos anteriores por nível no rank 1. Ele alocou isso para sua estatística de sorte imediatamente, passando de 5 para 8. A sorte afetou a qualidade das quedas, bem como a chance crítica. Alguém poderia literalmente estar no rank 7, nível 400 com um ponto em cada campo e com sorte ainda assim dominar. Isso porque a chance de obter um crítico de morte instantânea chegava a 30%, independentemente da classificação ou raça do inimigo. Uau! Ou seja, se Draco pudesse teoricamente encontrar um equipamento ou consumível que aumentasse ainda mais sua sorte, ele seria capaz de abusar dessa mecânica absurda. Então, o que ele estava esperando? Ah, que ingenuidade tola! De onde alguém deveria conseguir esses itens? O céu! Mesmo a poção de habilidade que dava apenas um ponto exigia um método indireto que apenas alguns poderiam usar. Draco ergueu seu arco novamente e mudou para disparos únicos. Ele coordenou sua visão verdadeira com seu vazio de perfeição, utilizando seu corpo de divindade para redirecionar a força aplicável. Deve-se notar que o corpo de Draco não era mais humano. Ou era melhor dizer que não era mais sub-humano. Ele era meio humano, infinitamente próximo de um verdadeiro humano como Lúcifer e os outros deuses. A quantidade de força que seus músculos conseguia mover e criar não chegava nem perto do que o homem mais forte do mundo poderia afirmar fazer. Isso sem levar em conta o aumento de 10x da Dragon Soul, tornando Draco não diferente de um fiel boss de Rancon. Suas flechas rasgaram o espaço como balas, penetrando seus alvos com precisão quase perfeita. O que era tiro com arco? Tratava-se de puxar uma corda e disparar uma flecha contra um alvo. Para alguém que via o tiro com arco como uma forma de arte ou uma atividade graciosa, eles discordariam veementemente. Esses bolsistas estavam investigando mais a teoria e a estética do tiro com arco, quão bom ele era e quão bem era possível ter um desempenho em um ambiente controlado. Para alguém que usava o tiro com arco na prática, seja para caçar ou para matar, ele acenava com a cabeça e dizia, sim. Tiro com arco é puxar uma corda para trás e disparar uma flecha em um alvo enquanto tenta ao máximo ser preciso. Havia uma riqueza de mecânicas e processos necessários para dominar o tiro com arco, mas os principais requisitos eram olhos aguçados, mãos firmes, músculos fortes e boa postura. Uma vez que alguém tivesse tudo isso, eles certamente poderiam usar o tiro com arco para matar e caçar, embora não tivessem o chamado ar de profissional. Qualquer um que assistisse sentia que era amador e pouco refinado, mas suas línguas ficariam atadas ao verem a praticidade e a eficácia. Isso era adequado para descrever Draco. Seus tiros tinham 0% de chance de errar, e a força por trás deles era maior do que esses monstros médios de Rancon poderiam suportar. A maioria dos seus níveis variava entre 10 e 20, bem dentro do alcance de Draco e Roma. Na verdade, se Draco sacasse suas espadas, ele provavelmente conseguiria eliminar todos esses monstros em poucos minutos com sua velocidade e poder. No entanto, ele não o fez, obviamente para poder acumular experiência no tiro com arco. Quanto mais ele atirava, mais se sentia em sincronia com sua arma. Sua respiração desincronizada entrou em harmonia com seus movimentos. Sua mente distraída focou e selecionou alvos com base na facilidade de ataque, e não em sua escolha aleatória. Ele começou a notar mais coisas enquanto atirava, coisas que os arqueiros normais aprenderam a levar em conta, como direção do vento, queda da flecha e vantagem de elevação. Claro, ele só entendia a essência disso porque o solo era plano e suas flechas eram tão poderosas que não sofriam queda ou mudança de vento. No entanto, seus tiros contra os ágeis lobos tentáculos e os monstros da vinha mostraram-lhe suas falhas. Com a habilidade de arqueiro onipotente, que lhe concedeu maestria infinita em tiro com arco, bem como a habilidade de instinct que ele obteve de Roma, que aumentou sua velocidade de aprendizado em 2 vezes ao fazer isso sozinho e 3 vezes ao aprender com os outros. Isso fez com que cada tiro ele disparou tornou-se cada vez mais eficaz que o anterior, não desperdiçando mais resistência ou criando movimentos desnecessários enquanto atirava. Draco estava refinando sua própria técnica de arquearia à medida que avançava, baseando-a em sua habilidade de usar o controle, com muito pouca influência da habilidade visão verdadeira. Isso era o que havia de tão assustador em Draco na linha do tempo anterior que só se podia assistir impotente enquanto esse Arve inútil se tornava um líder da guilda divina.
Sua capacidade de aprender e criar técnicas de combate era incomparável sob os céus. O que até deixava alguém perplexo era que, se levassem em consideração sua linhagem, ainda assim não fazia sentido. No fundo, a linhagem do deus serpente enfatizava o uso de familiares serpentinos para realizar habilidades extremamente esotéricas, como regeneração de membros e também veneno. A linhagem do demônio com chifres enfatizava a aura dominadora, magia poderosa e afinidade com o fogo do inferno. A linhagem da arcanjel enfatizava a beleza física e a sedução diabólica, bem como pequenas habilidades psíquicas. Nada disso teve nada a ver com o aumento da eficácia do combate. Isso só poderia significar uma coisa. A habilidade do sujeito para o combate era alta devido ao seu talento inato e não tinha nada a ver com ajuda externa. Kyong-ki viu Draco aumentar sua proficiência técnica com arco e flecha e ficou chocado. Esse sujeito estava literalmente se transformando de um arqueiro comum em um filho bastardo de Oi e Artemis. Draco só parou quando percebeu que não havia mais seres vivos nas planícies. As únicas coisas que sobraram foram cadáveres e saques caídos. Bondless era um jogo no final das contas e as regras ainda se aplicavam. Como os monstros variantes eram mais fortes que os seus homólogos, o saque deles também era mais forte. Normalmente, matar monstros de rank 1 deste nível daria apenas uma boa quantidade de cobre e talvez algum saque incomum. No entanto, só se podia ver prata, e um pouco de ouro, até onde a vista alcançava. Draco estava prestes a recolher tudo quando viu as bruxas mortas-vivas de Roma sair e pescar no saque, levando tudo que tivesse alguma utilidade para os dois. Eles categorizaram tudo o que adquiriram e se ajoelharam diante da dupla com respeito, suas ações sincronizadas e impecáveis. Sua pele antes pálida havia recuperado uma cor saudável e eles pareciam ter morrido há alguns meses, em vez de anos atrás. Mestre místico, coletamos a recompensa sua e do Mestre Supremo em seu nome. Aqui está nosso relatório. Havia 2.487 pratas, 15 materiais raros, 3 armas raras, 2 peças diferentes de armaduras raras e 25 poções de várias raridades não ultrapassando as raras de um item ornamental raro. Como esses mortos-vivos não precisavam respirar, as palavras foram ditas sem pausa, embora suas vozes fossem ligeiramente roucas. Draco e Kyong-ki trocaram um olhar. Isso também poderia acontecer? Alguém poderia simplesmente convocar mortos-vivos que poderiam destruir um campo de batalha de inimigos do mesmo nível, enquanto apenas sentavam enquanto faziam tudo. Assim que perceberam isso, seus olhos brilharam com maldade e malícia. Que. Verdadeiramente, os seus estão do nosso lado. Kyong-ki riu de alegria. GGG, nós realmente nos tornaremos lords, irmão Kyong. Draco afirmou enquanto lambia os lábios. Suas risadas sujas fizeram até os mortos-vivos estremecerem de medo, especialmente a maneira como o Mestre Supremo e seu companheiro olhavam para eles. Kyong-ki apareceu ao lado de Roma e tinha uma expressão gentil no rosto. Pequena Las Roma, você realmente é uma beleza celestial. Para poder limpar um campo de batalha tão rapidamente, você está realmente ampliando os horizontes deste papagato. Sua bajulação foi eficaz para uma garota tão gentil e pura como Roma, que havia voltado ao seu verdadeiro eu. Ela inclinou a cabeça e corou levemente, sentindo prazer com o elogio. Ela sorriu para Kyong-ki e sentiu uma impressão positiva deste leão crescendo nela. Roma virou-se para Draco e olhou para ver se ele sentia o mesmo. Seu aceno gentil e seu sorriso de aprovação a fizeram desmaiar de felicidade. Kyong-ki percebeu tudo isso com o canto do olho e sua expressão tornou-se calma e inescrutável enquanto sua mente zumbia. Ele se aproximou de Roma enquanto Draco inspecionava os mortos-vivos com curiosidade. Pequena Las Roma, você quer mostrar suas melhores proezas ao irmão Draco? Você quer que ele sinta que não pode se mover sem você ao seu lado? Você quer que ele retribua seus sentimentos febris a ponto de vocês dois não podem ficar sem contato nem por um segundo? Roma era uma garota extremamente simples, que tinha poucas necessidades na vida. Sua inocência fez com que seu mundo girasse em torno daquele que ela amava, que era Draco. Em outras palavras, as perguntas de Kyong-ki eram como um trovão celestial atingindo seus ouvidos. Todas as coisas que ele havia perguntado eram coisas que ela desejava no fundo, mas temia dizê-las para não afastar Draco. Mas agora que Kyong-ki os mencionou, ela foi forçada a reconhecê-los. Sim. Sua voz era baixa e um pouco preocupada.
Kyung-ki riu e deu um tapinha gentil nas costas dela. Sua expressão era benevolente e atenciosa quando ele disse: então, permita-me ensiná-lo como conseguir isso. Posso dizer que se eu afirmasse entender o irmão Draco em segundo lugar no mundo, ninguém ousaria dizer que eles foram os primeiros. Os olhos de Roma se arregalaram ao ouvir suas mentiras. Afinal, quando ela conheceu Draco, Kyung-ki já estava lá. Além disso, os dois agiram tão próximos que ela achou as palavras dele razoáveis. É-se sério. A esperança e o entusiasmo em sua voz não podiam ser escondidos. Com a ajuda de Kyung-ki, ela teve 100% de chance de realizar seus sonhos. Ah, claro. A única coisa é que vou precisar de algo em troca. Nada sério, apenas um pequeno favor. Kyung-ki sorriu gentilmente, mas qualquer espectador gritaria não. Roma, não. Não acho que isso deva ser um problema. Se o tio Kyung puder me ensinar o que eu quero saber, o custo será irrelevante. Roma começou insegura, mas acabou por firmar a sua determinação. Bom. Ótimo. Venha comigo para discutirmos os termos. Kyung-ki afastou Roma para plantar ideias malignas em sua mente impressionável, na esperança de transformá-la em sua própria ferramenta para o mal e o caos. O coração não poderia deixar de quebrar sabendo que este leão demoníaco havia capturado uma garota tão doce. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.